Fala pessoas, tudo certo com vocês? Estou eu aqui de novo, professor Nosney, para mais um vídeo sensacional nesse canal. Vídeo do que? Resolvendo o Enem. Pessoas, estamos resolvendo a prova do Enem para vocês. Muito amor e carinho. Prova do Enem 2023 e agora resolvendo o Enem com questão de funções da linguagem. Bora? Muito bem, pessoal, a gente está fazendo esse Remember da prova de 2023, resolvendo parte a parte, questão por questão, e colocando elas dentro dos seus conteúdos, para você saber como é que os conteúdos são cobrados na prova. Se você não assistiu ainda, eu vou deixar aqui no card toda essa lista, nossa playlist que a gente está fazendo de Resolvendo o Enem, para você assistir, beleza? Tem várias questões que vale a pena muito você assistir e entender como funcionam as questões do Enem. Muito bem, agora, outra coisa importante. Se inscreve no canal. Se inscreve nesse canal porque a gente está chegando a 5 milhões. Eu preciso de você. Preciso de você para fazer história aqui no YouTube e ser o primeiro professor a bater 5 milhões aqui no YouTube. Certo? Tamo junto, conto com você, certo? Maravilha. Agora sim, falaremos sobre funções da linguagem. Lembrando que funções da linguagem não tem nada a ver com figuras de linguagem. Figuras de linguagem tem modo conotativo, denotativo, é sobre isso lá que fala figuras de linguagem, né? Metáfora, metonímia, hipérbole, paradoxo, enfim, um monte de figuras de linguagem. Não é sobre isso. Funções da linguagem é a teoria da comunicação. Quando a gente trabalha com o emissor, com o receptor, a mensagem está sendo enviada, o canal de comunicação, tudo isso é funções da linguagem, certo? Você vai ter vários tipos de funções da linguagem. Você tem a função referencial, que trabalha com o assunto. Você tem a função emotiva, que trabalha com o próprio eu. Você tem a função poética, que trabalha com a poesia. A função fática, que trabalha com o ruído. A função conativa apelativa, que trabalha com a tentativa de fazer você comprar alguma coisa, certo? Tem a metalinguagem, que é a linguagem sobre ela mesma, certo? Então essas são as funções da linguagem. Tudo isso nós já vimos aqui. Professor, eu não lembro mais o que são funções da linguagem. Vou deixar no card aqui a minha aula de funções da linguagem para você assistir, certo? E aí você vai poder entender de uma vez por todas como funciona. Então, funções da linguagem está aqui no card, é só clicar e assistir, beleza? O que aconteceu em 2023? Em 2023 apareceu uma questão de funções da linguagem. Mas é uma questão que a gente tem que acertar, tem que saber, porque é um conteúdo que é base da prova. Então, beleza. Caiu uma questão específica de funções da linguagem. Porém, as funções da linguagem, nós tínhamos ela diluída em toda a prova. Então, se dominando as funções da linguagem, podia fazer uma prova melhor também. Então, isso é importante se lembrar, certo? Então, eu trouxe essa questão pra gente, a gente vai resolver junto, vai ver que não é nada complicado e, obviamente, tem que estar ligado, porque eu acredito que agora, nesse ano, vão aparecer mais questões de funções da linguagem, beleza? Como em 2023 tivemos poucas, agora a tendência é termos mais. Show de bola? Então vamos lá, traz a questão para a tela aqui e vamos conversar sobre essa questãozinha de funções da linguagem. Tá aí, ó. Roberto Estrela Dalva, fragmento. Diz assim: a garganta é a gruta que guarda o som. A garganta está entre a mente e o coração. Vem coisa de cima, vem coisa de baixo e de repente um nó. E o que é que eu quero dizer? Às vezes acontece um negócio esquisito. Quando eu quero falar, eu grito. Quando eu quero gritar, eu falo. O resultado? Calo. Bonito, né? Bonito, né? Eu gosto de ver essas poesias bem pensadas, bem elaboradas assim. E aí, olha só o que diz o comando da questão. A função emotiva presente no poema cumpre o propósito do eu lírico de... Olha só, primeiro, ele já diz qual é a função da linguagem no texto. A função emotiva presente no poema. Por quê? Vale a pena você lembrar que as funções da linguagem podem aparecer mais de uma no texto, só que em cada trecho ter uma que está mais em evidência. E aqui ele está evidenciando o trecho em que está a função emotiva. Função emotiva trata do próprio eu. Opa! Função emotiva trata do próprio eu. Onde eu tenho isso, então? Vamos lá. Às vezes acontece um negócio esquisito. Tá aqui, ó. Quando eu quero falar, eu grito. Quando eu quero gritar, eu falo. O resultado, calo. Tudo isso aqui é função emotiva, tá? Trabalhando com o eu. E aí ele quer dizer... o que ele pergunta aqui? A função emotiva presente no poema cumpre o propósito do eu lírico de... Qual que é a função aqui desse trechinho? Vamos lá, letra A. Revelar as desilusões amorosas. Letra B. Refletir sobre a censura à sua voz. Letra C. Expressar a dificuldade de comunicação. Letra D. Ressaltar a existência de pressões externas. Letra E. Manifestar as dores do processo de criação. Bom, primeiro, eu já sei quais não podem ser, gente, tá? O que não tem a ver com o trechinho ali, ó? Revelar as desilusões amorosas, quando eu quero falar... Aqui não tem a ver com desilusão amorosa, gente.
Então, não, a letra A eu sei que não pode ser. Letra B, refletir sobre a censura à sua voz. Talvez, porque fala de voz, talvez. Põe um pontinho do lado aí. Expressar a dificuldade de comunicação. Comunicação também tem a ver com a voz, pode ser também. Põe um pontinho do lado aí. Letra D, ressaltar a existência de pressões externas. Nada a ver. Também letra D não pode ser. Letra E, manifestar as dores do processo de criação. Nada a ver também. Não está falando de processo de criação. Então, ou é B ou é C. Agora a gente vai ter que entender qual é aquela que está correta diante do texto. Então vamos lá. A garganta é a gruta que guarda o som. A garganta está entre a mente e o coração. Entre a mente e o coração. Vem coisas de cima, vem coisas de baixo e de repente um nó. E o que eu quero dizer, às vezes acontece um negócio esquisito. Quando eu quero falar, eu grito. Quando eu quero gritar, eu falo. O resultado, eu calo. Isso tem a ver com refletir sobre a censura à sua voz. Estão censurando a voz dela ou é ela mesmo que está perdida na maneira de se comunicar? Ela quer falar e grita, e ela quer gritar, ela fala, e daí ela fica no meio do caminho, ela fica quieta. Sacaram? Então não tem ninguém censurando ela. Ela tá podendo gritar e falar quando ela quiser, só que ela tá trocando a ordem das coisas. Quando ela quer fazer uma coisa, faz outra e vice-versa. Então aqui tem muito mais a ver com comunicação do que em relação à censura. O que sobrou aqui? Expressar a dificuldade de comunicação. Então percebe que aqui eu tenho uma leitura, uma compreensão, já diz que tem função emotiva, eu pego o conceito de função emotiva, jogo no texto, entendo onde está a função emotiva, aí ele fala de eu lírico, que é um conceito da poesia, de texto literário, da literatura, e aí eu olho para a compreensão desse texto com base em tudo isso. Então eu usei 3 elementos aqui para resolver a questão. 1, a parte de funções da linguagem. 2, a parte de teoria literária, que tem a ver com poema, poesia, o lírico. E 3, a parte de compreensão e interpretação de texto. E aqui eu trabalhei com compreensão de texto também, para entender que é a dificuldade de expressar a comunicação que aparece no texto. Então eu tenho 3 conteúdos de língua portuguesa sendo aproveitados nessa questãozinha, 3, para resolver ela de forma adequada. Resposta, letra C. Sacaram isso? E assim acontece em muitas outras questões na prova, gente. Então eu tenho aqui evidência a função da linguagem, mas poderia estar ela como segundo plano, podia ser uma questão de compreensão de texto somente, e usando a função da linguagem como pano de fundo. Aqui fizeram o contrário, usou a compreensão de texto e a teoria literária como pano de fundo e como pano de frente as funções da linguagem. Sacaram isso? Entenderam? Entenderam? E é assim que acontece no Enem. O Enem consegue trabalhar com vários conteúdos de língua portuguesa numa questão só. E é por isso que você tem que saber tudo, porque a hora que você chegar na questão, você vai estar muito mais bem preparado para poder resolver essa questão. Show de bola? Maravilha? E aí, curtiram? Gostaram? Essa foi a questão de funções da linguagem de 2023, espero que você tenha entendido. E obviamente, se você quer mais, vai aonde? clubedonosem.com.br, ó. A camisa tá até subindo aqui. Cadê? clubedonosem.com.br, venha ser um clubeiro, você também se tornar um clubeiro do Clube do Nosem, para você aprender de uma vez por todas, com material didático, aulas exclusivas, sabe o que mais? Aula ao vivo comigo uma vez por mês, eu converso com vocês ao vivo lá no Clube do Nosem, e ainda mais tem o quê? Redação com correção, e tem tudo que você precisa, tanto para concurso, Enem vestibulares e para colégio, reforço escolar. Beleza? Tamo junto? Ah, professor, eu queria muito que a minha escola tivesse também com o Clube do Nosem. Sabia que agora tem também? Clube do Nosem nas escolas? Pessoas! Então entra lá no Clube do Nosem, aqui o link da descrição, e aproveita e manda pro seu coordenador, diretor, para que ele conheça um pouco mais do que a gente pode oferecer como suporte pedagógico de língua portuguesa. Maravilha? Tamo junto? Ó, uma coisa importante, hein? Se inscreve no canal também, deixa seu comentáriozinho, curtiu essa aula, gostou, tá entendendo? Vai fazer o Enem, não vai fazer? Coloca pra mim aqui, vou fazer o Enem, não vou fazer o Enem? Coloca, quero saber se você vai fazer o Enem esse ano ou não, ou vai fazer outro vestibular qualquer, ou concurso, coloca pra mim aqui, e eu quero saber como tá a sua vida de estudante. Show de bola? Beijo no coração, valeu, até a próxima, fui!